Olá, seja bem-vindo a mais um C3 TV, um programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da Unifacamp. No programa de hoje, vamos ficar por dentro das curiosidades em volta das grandes produções do cinema, no quadro Checklist, fazer experiências dignas de Breaking Bad no Ciência em Cena, e no Desafio Aceito, receber convidados ilustres direto daqui, do nosso estúdio da Unifacamp. Gostou do que vem por aí? Então fique com a gente, tá no ar mais um C3 TV. Eu sou Caroline Camargo e vou estar com vocês durante o programa de hoje. E se você, assim como eu, adora saber as fofocas e curiosidades por trás das grandes produções de Hollywood, então vai adorar o checklist de hoje, que vai de Hogwarts a Gotham City. Bem-vindos a mais uma edição do Checklist, o quadro onde trazemos para vocês tudo sobre as melhores produções audiovisuais. Então fiquem ligados que o programa de hoje tá mais do que especial. Vocês já assistiram um filme e durante uma cena ficaram se perguntando: nossa, como eles fizeram isso? Todo mundo já fez isso, né? E é exatamente esse o tema de hoje. Vamos dar uma de Mr. M do cinema e divulgar os segredos por detrás das câmeras de alguns dos principais filmes de Hollywood. Então já prepara sua pipoca com refri, que hoje o programa tá imperdível. E para começar, vamos falar desse que é um dos filmes queridinhos do público. Batman, o Cavaleiro das Trevas, arrecadou mais de 1 bilhão somente em bilheteria e figura entre filmes mais bem avaliados pelo público em diversos sites como IMDb, Adoro Cinema, entre outros. Olha só você, em que acredita, hein? Em que você acredita? Eu acredito que o que não nos mata só nos deixa mais estranhos. Você disse que era um homem de palavra. Eu sou. Eu só estou torrando minha metade. Vocês só pensam em dinheiro. Essa cidade merece uma classe melhor de criminosos. E é o que eu vou dar a ela. Você sangra como todo mundo. Você se lembra daquela cena do caminhão tombando durante uma perseguição ao Coringa, né? Ele errou! Acredita que aquilo realmente aconteceu? E ainda mais nas ruas de Chicago. Foram realizados diversos testes até que a equipe responsável pelos efeitos especiais achou um método possível e seguro de tombar aquele caminhãozinho de 18 rodas. A cena foi gravada praticamente sem o uso de CGI, mas em vez dos cabos de aço utilizados pelo Batman no filme, a produção optou por catapultar o caminhão com um pistão colocado em sua traseira, que quando acionado fez ele tombar. O pistão foi removido depois com o uso de CGI, mas todo o restante foi real. Outra cena que não foi feita por CGI é a explosão do hospital. A produção conseguiu autorização para explodir um prédio de Chicago que já ia ser demolido. E existe inclusive um mito de que as explosões falharam por um momento, e Heath Ledger salvou a cena improvisando, como... Do nada. É que eu vi pela iluminação que eu dei uma cuspida e deve ter pego na câmera. E existe inclusive um mito de que as explosões falharam por um momento, e Heath Ledger salvou a cena improvisando, como se fosse um problema com o seu detonador. Isso foi desmentido pelo diretor Christopher Nolan no especial de Making of Gotham Uncovered, Creation of a Scene. Na verdade, as explosões param por um momento para dar tempo de o ator sair de forma segura do prédio e entrar no ônibus.
Cara, inclusive, eu achei que se não tivesse essa informação, eu ia trazer como se fosse uma curiosidade. É mó fake news, tá ligado? Porque eu sabia dessa informação de que essa cena tinha sido improvisada por ele, mas eu não sabia que isso tinha sido desmentido pelo diretor. Hollywood tá cheio de fake news, né? Os caras inventam um monte de coisa. É porque faz sentido, né? Ele para, dá todo aquele negócio, parece que realmente improvisou, aí no fim, nada a ver. Ele dá umas porradinhas assim no detonador, como se fosse defeito, mas era tudo mentira. Tudo pensado. Eu sou muito fã do Nolan, todo esse trabalho que ele faz assim, ele tenta não usar muito CGI, né? Usa, mas quando dá pra fazer sem... Querendo ou não, os efeitos especiais hoje em dia estão muito realistas, cada vez mais, mas quando é efeito prático é outra parada, tá ligado? Tipo, igual nesse caso, tinha lá o pistão, depois apaga na pós e tal, e aí mistura os dois, né? Mistura a explosão real com os efeitos de pós-produção. Isso é muito diferente, isso é muito fora do comum, né? Do padrão de cinema. Então por isso que eu acho que foi um marco, assim. O Nolan é um diretor tão aclamado, assim. Verdade. Não é à toa, né? Quando se fala de efeitos de qualidade no cinema, não dá pra esquecer de James Cameron. E apesar de que Avatar caberia muito bem nessa lista, hoje vamos falar de Titanic, o primeiro filme da história a superar 1 bilhão somente em bilheterias. Não pula, não. Como diz que não vou pular? Não pense que pode dizer o que vou ou não fazer, não me conhece. Bom, já teria pulado. Está me distraindo. Vá embora. Não posso. Já estou envolvido. Se você pular, eu vou ter que pular atrás de você. Está bem. Abra os olhos. Estou voando. Jack. Anda, moça. Fica aí. Fica aí, Rose. Lançado em 1997, o longa tem efeitos bem impressionantes para a época. James Cameron tinha a intenção de criar um novo padrão para os efeitos especiais com esse filme. Para isso, o orçamento não foi nada barato. Foi construída uma réplica em tamanho real do navio, usada para gravar várias cenas, como a épica cena em que o navio afunda, e as pessoas correm tentando se salvar. Mas não, aquilo não foi gravado no mar, e sim dentro de um tanque gigante de água. As pessoas caindo do navio também são reais, mas calma, elas estão caindo em um colchão de fundo verde para depois serem adicionados ao cenário do filme. Já o momento em que ele se parte em dois foi feito em uma miniatura com cerca de 20 metros. Para a sequência dessa cena, foi usado um cenário que poderia se inclinar até 90 graus e mais de 200 figurantes e dublês. Nas primeiras tentativas de gravar essas cenas, ocorreram muitos acidentes, o que fez com que a produção começasse a trabalhar mais com maquetes e figurantes adicionados digitalmente. Esse filme, acho que, pra época, ele foi realmente demais em questão de efeitos especiais. Esse filme Água com Açúcar é o melhor filme Água com Açúcar da história, acho, velho. Acho que esse foi um filme divisor de águas, né? Piada inteligente. É legal nas imagens de bastidor que tem também, coloca aí, diretor, o pessoal assim pulando assim da maquete, que era bem grande, né? Sim. Caindo no colchão. Inclusive, as informações que teve acidentes. Aí falar assim que o James Cameron é uma pessoa muito difícil de trabalhar. Acho que grandes diretores às vezes são, né? Mas que ele não tava nem aí, assim, os caras morrendo de frio lá no mar, ou se machucando, ele não, continua. É real, é uma coisa que esses grandes diretores têm, assim, que, tipo assim, o filme é meu, e aí ele toma conta. Quero fazer o filme. Eu não me engano, mas acho que não sei se era o DiCaprio ou outra pessoa que tava numa cena final, estava com o ombro trincado, assim, mas teve que ir. Né? O Jack quase realmente morreu no final do filme. Morreu de verdade, não só no filme. Não só no filme. De frio. Por isso que ele virou um ator aclamado depois. Mas esse filme acho que foi tipo o filme que realmente levantou a carreira dele. Querendo ou não, tudo que ele passou fez ele virar esse ator super conhecido e... A hipotermia valeu a pena.
E agora vamos para o bruxinho mais querido e famoso dos cinemas. Afinal, em um filme de magia não podem faltar efeitos especiais, não é mesmo? A franquia Harry Potter é um dos maiores sucessos do cinema e literatura adolescente, e com certeza algumas cenas deixaram muita gente curiosa. Sabe, eu não sei se posso ser um bruxo. Eu sou o Harry. Sou Harry. Wingardium Leviosa. Para. Assim vai acabar arrancando o olho de alguém e você está falando errado. É Leviosa e não Leviosa. O filme trabalha bastante com o chroma key, como na cena em que Hermione devolve os livros da biblioteca e eles flutuam diretamente para seus lugares nas prateleiras. Para esse truque, os livros eram apanhados por mãos que usavam luvas verdes e depois foram apagadas na edição. O momento em que ela e Rony destroem a Horcrux também mostra bem isso. Toda aquela água e cenário foram adicionados digitalmente. Mas o que vocês querem saber mesmo é como foram feitas as cenas de quadribol, não é mesmo? A Corlys é lançada e começa o jogo! Para isso, eles fizeram várias vassouras de titânio. Depois, os atores são colocados em um local com fundo verde ou azul e uma superfície grossa e macia para prevenir acidentes. Os mecanismos das vassouras se movem de maneira bem fluida e dão a impressão que eles realmente estão flutuando no ar. Por fim, é adicionado o cenário e a mágica está completa. Mas nem tudo em Harry Potter é computação gráfica. A luz que sai das varinhas é feita de forma muito simples, usando uma lanterna e uma bateria. Claro que em alguns casos efeitos extras são adicionados, mas para o feitiço Lumos, por exemplo, essa técnica serviu muito bem. Cara, eu que sou muito fã de Harry Potter, acho que foi o primeiro filme que me fez interessar por, assim, técnicas de computação, essas coisas. Na época eu não conhecia muito Fundo Verde, quando eu vi pela primeira vez, fiquei, nossa, mano, que da hora. Acho que eles fazem de uma forma bem legal, assim, porque tem ele voando, né, no hipogrifo, nas vassouras, fica bem da hora. Eu já pesquisei também várias coisas de como era feito os efeitos e tal, e aquela cena que a gente falou dos livros é bem famosa. Dá pra ver realmente as mãos com a luva verde, assim, pegando o livro. É muito da hora, né? Acho que foi a primeira que eu vi também. Acho que é uma cena que fez talvez muita gente ficar sabendo desse efeito, né, de fundo verde. O legal da varinha ser uma lanterna, basicamente, também, que era uma parada que eu não sabia. Algo mais simples, né? Nesse caso, não. Para simplificar um pouco. Inclusive, num outro programa, né, no nosso programa Ciência em Cena, a gente também falou de Harry Potter. Então, se vocês estiverem curiosos, volta nos programas do Comunique 3 e assiste lá Como Tocar Fogo em Alguém. Acarno Inflamare. E vamos para esse filme que ainda gera muitos debates, principalmente sobre o seu final. Sim, mais um filme de Christopher Nolan na lista. É claro que estamos falando de A Origem. Até hoje, esse filme encanta o público com sua trama, conceito e os efeitos especiais, que são simplesmente incríveis. Olha, eu vou colocar uma ideia na sua mente. Eu digo a você, não pense em elefantes. No que está pensando? Elefante? Isso, mas não era uma ideia sua, porque sabe que eu passei pra você. Grande parte dos efeitos foram gravados nos locais de filmagem, já que Nolan queria manter as cenas do sonho o mais reais possível. Por exemplo, a cena em que a personagem Ariadne entra pela primeira vez no mundo dos sonhos e tudo começa a explodir, foi filmada no centro de Paris com explosões reais. A incrível cena do corredor em rotação foi filmada usando um corredor real de 35 metros, que girava em uma estrutura metálica e os atores eram filmados correndo dentro dele. Foram usadas duas câmeras e para que o espectador não tivesse a sensação de que o cenário estava se movendo, uma delas foi fixada no cenário e a outra presa em um guindaste, se mantendo imóvel graças a um giroscópio. O elenco teve 2 semanas para ensaiar e superar as dificuldades de gravar em um cenário desse, mas o resultado realmente valeu a pena. O trem que invade as ruas durante a cena da perseguição de carro também é uma cena real, mas era na verdade um caminhão com uma cobertura feita para parecer um trem. Já as marcas deixadas por ele no asfalto foram feitas pela pós-produção. Essa cena é loucura, né? Um caminhão
coberto por um disfarce de trem. Exato. Entra batendo em tudo, assim, jogando os carros longe. Acho muito animal essas coisas do Nolan, velho. Só ele mesmo, né? É, como se fosse muito mais suave. Tipo assim, não vamos usar um trem de verdade, mas vamos usar um caminhão. Imaginação, é uma brisa esse filme, né? O cenário se invertendo. Não, é a do corredor também. É, Os caras construíram um corredor de 35 metros pra fazer aquela cena que eles ficam virando, né? Dentro. Muito louco essa cena, velho. Girando lá, a cena você vê muito da hora, mas você vai ver como foi feita, é melhor ainda. Imagina a concepção disso, tá ligado? Eles tiveram que pensar todo o posicionamento das câmeras pra dar a ilusão de que não tava girando e sim, era só os atores ali dentro. E aí colocar outra câmera no giroscópio e um corredor de 35 metros que... Pequenininho, né? Não, tranquilo. Bem de boa. Bem a cara do Nolan mesmo, né? Acho que todos os filmes do Nolan colocam umas coisas muito loucas, né? Sempre tem. Esse foi o primeiro filme que eu achei dele, realmente, daí que eu comecei a curtir, porque achei muito louco o filme. Na época nem prestei muita atenção nos efeitos, achei a ideia do filme muito boa. Sim. Mas, e o fim? Ele tá sonhando ou não? Vixe. Não tem uma resposta definitiva, eu acho, né? Porque isso é outra coisa que é a marca registrada do Nolan, né? Porque o primeiro filme que eu vi dele foi o Amnésia. Que é um filme que é basicamente contado de trás pra frente, porque você vive a amnésia junto com o cara. Sempre é isso. Tipo, o filme do Nolan tem brisa o filme todo. É brisa e explosão real em todos os locais. Os caras perguntam, que prédio vocês estão querendo demolir aí? Vou destruir um pouquinho. E chegou a hora do programa que vocês tanto aguardam, não é mesmo? É a nossa vez de demonstrar que somos pró no assunto e produzir um vídeo recheado de efeitos especiais. Não tem volta. Você mudou tudo. Eu preciso de você. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E aí, gostaram de mais uma de nossas produções autorais? Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um programa. Não se esqueçam de ir lá nas redes sociais do Comunique 3, comentar o que acharam da lista e quais dos efeitos mais te surpreendeu. E esse também é o último programa do semestre, galera. Então se vocês gostaram, façam aquele barulho nas redes sociais que a gente pode voltar semestre que vem. Aí mandar um abraço pra nossa amiga Cibele, que quando a gente tá gravando acabou de ter neném. Talvez quando ela vai assistir já tá com uns 3 meses a criança, né? Mas... Tchau, Cibele. Parabéns aí. Falou, pessoal. Novo filho. Falou, até a próxima. Eu não sei vocês, mas Harry Potter é um dos meus filmes favoritos. E não tem quem não goste de Titanic, né? Então pode me considerar suspeita, mas eu amei o checklist de hoje. Já deu pra perceber que o programa de hoje tá mais do que especial, não é? E vocês com certeza vão adorar o que vem por aí no Ciência em Cena. Além de testar algumas cenas conhecidas, nosso professor e cientista Olin vai fazer alguns experimentos vindos direto do mundo das séries. Tá curioso? Então aí vai o Ciência em Cena. Fala aí, galera! Bem-vindos ao Ciência em Cena, o quadro em que testamos se o que vemos na ficção é possível de se reproduzir na realidade. E para isso, vamos chamar um multitarefas e químico do mal, Olin! E aí, como é que tá? Sempre um prazer aqui com Bom você. demais! É um prazer, é todo meu. Então, vamos lá. E hoje teremos diversos experimentos bem malucos, de séries e filmes que marcaram com certeza a infância de muita gente. Mas antes da gente começar, diretor, roda a vinheta. Se você gosta de ciências e nerdices, com certeza já assistiu aquela série The Big Bang, A Teoria. E nessa cena, Sheldon cria uma espuma que estranhamente se expande muito. E aí, Olin, como é que funciona isso? Você sabe a referência, né? Sim, sei sim. E aí eu trouxe hoje 2 espumas pra gente poder testar e ver qual se aproxima mais do que a gente vê na série. Certo. A primeira espuma a gente vai fazer ela utilizando água oxigenada. E ela vai servir pra quê? Pra gente poder ter o oxigênio que vai fazer a espuma. E aí o que acontece? O que é uma espuma, basicamente, vai ser sabão. Esse sabão ele vai criar como se fosse umas celas, pensa uma cela de uma prisão, né? Pequenas celinhas. O oxigênio vai ficar dentro e o detergente ficar por fora. E aí cada bolhazinha de sabão fica em volta do detergente e a espuma nada mais é do que isso. Então eu preciso ter um sabão que a gente chama de surfactante, né? O agente que vai fazer... Aquele detergente comum de cozinha. Isso, esse aqui é um comum, inclusive eu vou até virar para não fazer propaganda. A edição depois coloca um blur lá aí. É isso. E agora, então eu tenho o surfactante, é um detergente, eu tenho água oxigenada, e a gente agora vai colocar um reagente que vai tirar
o oxigênio, e aí o oxigênio vai misturar com o detergente e vai fazer a espuma. E a gente vai ver se essa espuma, ela vai estranhamente crescer ou não. Então vamos colocar. A gente dá uma misturadinha. Já fez uma, né? E... Uau! Olha que espuma, legal. Vamos ver se ela vai continuar crescendo. Então, enquanto o oxigênio estiver saindo, é como se ele estivesse se expandindo. Isso, ele está, na verdade, retirando o oxigênio da água oxigenada. E como a água oxigenada, como já falei, é água, então essa água está misturando com o detergente, fazendo espuma. E ele vai, como é uma reação que não é instantânea, ela vai acontecendo. Entendi. Então esse processo está retirando o oxigênio e essa espuma está cada vez mais crescendo. Claro que isso não é infinito. Uma hora o oxigênio da água oxigenada vai acabar, ou esse reagente que eu coloquei, que é o iodeto de potássio, ele vai acabar também. Um dos dois vai acabar primeiro e acabando, ele vai parar a reação. Então a espuma, né, que ele faz na série é possível. Isso aí. É possível. A segunda parte, eu vou fazer uma... Só pra gente... Então, se de repente a pessoa não se convenceu, tem uma outra espuma que dá pra fazer também, que ela... O processo é o mesmo. Ela usa reagentes diferentes e ele é uma espuma mais rígida. A espuminha, ela é muito parecida com a espuma... Aquilo ali endurece não, ou ele vai... Ele é uma espuma que vai ficar como se fosse a espuma de lavar louça mesmo. Ela vai sair normal, uma espuma solúvel em água. Já essa daqui é uma espuma que ela vai endurecer. O que você está colocando aqui agora? Aqui eu estou colocando um reagente que chama poliol. Ele é ele já é um polímero, né? Ele já é uma espécie como se fosse um plástico. Um plástico, tá. Dissolvido já. É que ele parece um mel, né? Isso. E aí eu vou colocar um outro reagente que a gente chama de agente endurecedor. E ele vai começar a reação. Isso parece mel. Esse aqui é o endurecedor. Eu tô fazendo no olho aqui, é claro que a gente tá... Esse cara aqui, por que eu trouxe? Porque a gente vê isso, muito quem trabalha na construção civil, que é sabe aquele spray que usa pra fixar janela, pra fixar... Que ele vai vir numa latinha, ele é uma espuma amarela. Né? Então eu trouxe ele pra mostrar aqui, ó, eu misturei. Ele tá ficando uma massa, né, meio pastosinha. Aí eu vou tirar, eu vou deixar ele aqui pra gente marcar um pouco da altura, né? E aí ele tá uns 2 dedos aqui. Isso, aí a gente deixa aqui e ele vai, só que é uma reação que vai demorar um pouco mais. Então o que eu recomendo? Vamos continuar? E aí, conforme ele for crescendo, a gente depois volta pra falar, pode ser? No final do programa... A gente volta pra mostrar como é que ficou. Então, vamos gravar bem como é que tá. Tá mais ou menos aqui uns 2, 3 dedos, meus 2 dedos, né? E aí vamos ver no final do programa se ele cresce ou não. Mas é possível fazer a espuma que cresce, é possível sim. Então, é isso. Ele é um agente secreto, manja muito de ciências e, é claro, é o rei das gambiarras. Estou falando, é claro, do MacGyver. Ele sempre dava um jeito de escapar das presepadas em que ele se metia, com apenas algumas coisas, alguns itens que ele tinha ali à disposição. E nessa cena, ele improvisa um ímã, batendo apenas uma barra de ferro contra um hidrante. Al outro extremo. Como? E aí, olhem, é possível realmente você fazer um ímã batendo aí no caso a gente não vai usar um hidrante, né? Porque não caberia no estúdio. A gente tá usando o quê? Uma barra de ferro? Um tubo? Eu trouxe 2 materiais diferentes, né? Uma barra de ferro e um tubo de alumínio. Certo. E isso faz total diferença pro que a gente vai fazer aqui. No filme, na série do MacGyver, ele ele tá lá tentando pegar um negócio que tá no chão. Certo. E aí ele olha, ele vê um monte de cano que magicamente estavam ali, né? Óbvio. A magia do cinema. Não passou ninguém pra pegar aquele cano ali. E aí ele acha o hidrante, que também tava ali, é claro, e ele começa a bater, né? Então a gente vai fazer aqui, ó. E aí depois ele falou, vamos mostrar aqui, ó. Tô tentando com os dois, ó. Aqui são clips. Então, certo. E... não aconteceu nada. Faz falta pancada, segura aqui. Certo. Vamos lá. Você vai... Aí eu toco com esse ferro ali.
Vai lá, vamos ver. Não aconteceu nada. Vamos tentar aqui, ó. Eu posso tentar bater nesse aí? Pode, vai lá. Ó, vou tentar bater nele. Eu acho que o MacGyver não é tão MacGyver assim. Então, nesse caso, não é funciona. possível. O que acontece? Vou explicar agora. Eu quero entender o porquê que não acontece. O que o MacGyver tentou mostrar ali é o que na física a gente chama de efeito Villari. Certo. O que acontece? Na prática, eu consigo, através de um campo magnético, mudar as propriedades. Eu consigo estressar um material com um campo magnético. Se eu pegar um campo magnético muito forte, o pessoal vê muito vídeo no YouTube, você colocando uma chave no campo magnético, a chave derrete. Certo. Então, se eu tiver um campo magnético muito forte, eu consigo mudar o material. Certo. E isso acontece de forma inversa. Se eu estressar muito o material, o que é estresse? É fazer uma movimentação mecânica, eu fazer atrito. Pancada, torção. Isso é o quê? O efeito Villari diz o seguinte: eu consigo alterar as propriedades magnéticas se eu causar algum estresse no material. Certo. O problema é que para que aquilo acontecesse, eu precisaria ter uma barra de ferro quase puro, e a gente sabe que hoje em dia a maior parte das vezes são ligas metálicas. Certo. E esse estresse que ele fez, a barra deveria ter o comprimento exato, o estresse que ele fez... não seria qualquer barra, seria tipo a força correta, no Isso, tipo a força de ferro correta, correto. o tipo correto, o tipo Certo. de ferro correto. Certo. E porque essa questão... E mesmo assim, mesmo fazendo assim, ainda o campo magnético que se formaria ainda poderia ser ínfimo para poder fazer. Então aqui, ali ele pega um objeto desse tamanho, né? Sim. Aqui eu não consigo pegar um clipe de papel. Que é o quê? Não tem uma grama isso? Nem, com certeza levíssimo. não. Então assim, apesar de na teoria, né, e daquilo poder ser possível, certo. Naquelas circunstâncias que estavam, usando o material, batendo no hidrante, com uma baca na rua, da forma como foi feito lá, não é possível. MacGyver, sinto muito, mas não funciona. E aproveitando ainda a série do MacGyver, tem essa cena que parece um tanto quanto impossível. Inclusive, se houvesse um remake dessa série, o MacGyver com certeza seria um youtuber life hack. Nessa cena, ele cria uma bomba com fertilizante e óleo de carro. Mixed together to make a pretty good bomb. Você não vai explodir o nosso cenário aqui, né, Wally? Não posso garantir nada, até porque... Ai, eu já vim muito aqui, eu só botei fogo em uma outra coisa. Hein? No outro episódio eu não fiz nada aqui, então hoje é o dia, a produção já tá atenta aí, extintores apostos e o bombeiro tá ali. Porque no primeiro episódio, se você ainda não assistiu, a gente colocou colocou fogo no estúdio. Então Inclusive, vamos lá. temos as marcas do crime. As evidências do crime aqui. Então bora lá. Bora lá, então, ó. Como é que ele faz isso, né? Ele pega celulose, então tem papel, né? Papel, ele pega papel. Não precisa celulose pra ficar bonito. MacGyver pega qualquer coisa comum, né? Isso. Essa é a ideia. E aí, aqui eu tenho óleo de carro. A produção vai mostrar aí, ó. Vamos tentar tirar. O que é? Um Tesla? Isso aqui isso aqui na época que foi feito, nossa. Se bobear na época, caravana era um carro novo, né? E aí eu trouxe Aqui eu trouxe carvão, o MacGyver não usa, tá? Então, mas a gente vai tentar usar carvão, aqui, carvão de churrasco. Aqui é o adubo que o MacGyver usa. O MacGyver usa um adubo. No adubo, a gente tem uma sigla para medir o poder do adubo, que é o NPK. Adubo de adubo planta? de colocar nas plantinhas que elas comer, sabe? Sei. Adubo, então tem exceto o adubo orgânico, né? O adubo que é feito lá com composto orgânico, com fezes de animais. Esse é o adubo sintético, químico. O adubo químico, ele tem uma sigla que chama NPK. Certo. Que ele mede justamente a quantidade de nitrogênio, de fósforo e de potássio. São as letras. NPK são as letras desses elementos químicos. Certo. E aí, um dos componentes do adubo é o nitrato de potássio. Lembra o NPK? O K é potássio. Então, o nitrato de potássio, ele reage e ele pode ser usado para fazer bomba. Entendi. E aí, tanto que
Isso é muito natural, fazer bomba com fertilizantes ao redor do mundo, o pessoal que faz aí o famoso life hack ali do YouTube. E por isso tem um controle na venda desse tipo de componente. Entendi. Então, aí como é que a gente faz, né? Aqui eu vou mostrar o adubo, ele é um sólido, né? Ah, ele parece um sal ele absorve bastante umidade, ele fica Ele é bem seco, né? Ele parece sal grosso. E aí, o que a gente faz? Quando eu misturo o adubo com o óleo de motor, certo, ele vai me dar aí as possibilidades de eu poder proporcionar uma combustão com mais energia. Então eu vou simular ela aqui, ó. Coloquei o papelzinho, vou colocar um pouco do adubo. Só que o que acontece? Eu vou... Tá meio longe porque eu acho que isso vai explodir. Esse eu vou tentar fazer não explodir, porque a ideia é só demonstrar. Mas olha lá o que acontece, eu vou fazendo aqui, vou ir falando. O adubo, ele tem pouco nitrato de potássio e ele tem um monte de outras coisas. Esse monte de outras coisas, ele acaba atrapalhando um pouco a reação. E aí, o que o pessoal costuma fazer? Dissolve esse adubo em água bem quente, e depois esfria ela na geladeira, e aí o que for formando ali vai ser mais o nitrato de potássio do que os outros componentes. Ele meio que separa. Isso, então esse aqui no caso é um adubo puro. Então ou seja, ele foi um adubo que não, ele é um adubo cru, e não foi submetido a nada ainda. Entendi. Então eu vou fazer primeiro com o adubo cru, para mostrar para você. Ele coloca lá no papel, ele mistura, né? Eu vou aqui fazer uma caminha de gato aqui, né? Vou usar só isso aqui pra dar... Isso aqui é só pra começar o fogo, tá, gente? Isso aí é o quê? Isso aqui é fluido isqueiro. Fluido isqueiro, certo. E aí agora a gente vai colocar fogo pra mostrar se acontece ou não a reação, tá? Então, não é pra explodir, é só pra fazer, só pra pegar fogo. Se pegar mais fogo do que o normal, mostra que explodiria, eu vou explicar a diferença. Então a gente coloca... Esse fogo, por enquanto, é o fogo comum. Ele tá queimando o papel. Queimando o papel. Tá com cheiro de bombinha de fim de ano. Enquanto isso, eu vou explicando o que é um explosivo, né? A bomba. A bomba ela vai ser algo que pegue fogo com muita velocidade dentro de um recipiente encapsulado. Então lá o que ele faz? Ele aperta num papel e ele faz essa bomba. Quando ela acenderia, por estar no papel, ela acaba tendo esse efeito de bomba. Mas, por exemplo, você pegar a pólvora das bombinhas, aquelas bombinhas, aqueles traques, se você abrir e começar a botar fogo, ela não vai explodir. Por quê? Porque ela não tá apertada. Então tem que ter esse processo dela tá comprimida ali. Mesma coisa de um revólver, né? Aquela pólvorinha que tá dentro do revólver, quando dá a percussão, ela faz uma explosão, mas por quê? Porque ela tá fechada. Se tivesse aberto, não faria. Certo. Olha lá, não aconteceu nada. Por quê? Porque o material, o nosso adubo, para evitar justamente que as pessoas façam bomba, me dá um pouco de adubo aí que eu vou estourar um banco, né? Para evitar isso, eles fazem com pouco nitrato de amônio. Então eu quis mostrar aqui que o adubo puro, ó, ele não deu nada. E essa fumaceira toda que você tá vendo aqui é o óleo do motor que tá queimando. Sim. Né? Todo mundo sabe que o motor, quando o carro tá fumando, né? É porque tá queimando óleo. Então, ó, não deu certo dessa forma. Mas não quer dizer, antes a gente falar, o MacGyver 2 foras, né? Não quer dizer que não seja possível. Se aquele adubo que ele tá usando, aquele fertilizante fosse mais concentrado, então eu trouxe aqui um fertilizante mais concentrado, que então, com o brasileiro, de repente, não dá, mas vai que o MacGyver tava lá com fertilizante importado, de repente, numa outra legislação. Lembrar que o MacGyver passava nos anos 80, né? Então, outros tempos, né? Outros tempos. E aí o que acontece? Se eu pegar esse outro fertilizante aqui, que ele é um pouco mais puro, ele é o mesmo nitrato de amônio, a mesma corzinha. Só que ele é mais concentrado? Ele tá mais concentrado, tá mais puro. E aí... Ele passou por aquele processo na água... Isso, inclusive foi a gente que fez aqui mesmo. Esse é o aqui carvão. Eu tô colocando um pouco de carvão, que eu não vou usar o óleo aqui, né? Eu vou estar usando ele como carvãozinho, que na verdade é a celulose. Quando pegar fogo, ela vai, em grande parte, trabalhar como se fosse o carvão. Ela vai pegar fogo, o papel pega fogo, fica preto, esse preto é carvão. Certo. E aí eu vou usar um pouquinho
de enxofre, que também é um dos componentes que vai ter nesse vai feder, óleo. né? Então, só um tiquinho só. Vai ficar fedido. Tô fazendo, é claro, bem no olhômetro, né? E aí... A MacGyver também faz no olhômetro, né? Isso, ele não tem lá uma balança de precisão. Aí a gente vai... Dar uma misturada. Uma misturadinha. Aquela dica básica, não façam isso em casa, né? Com certeza De não. preferência. Inclusive, não podemos esquecer que esses reagentes que eu tô manipulando, eles são controlados pela Polícia Federal, pelo Exército e pela Polícia Civil. Então são reagentes que você nem pode ter aí fácil, porque você tá sujeito ao regulamento de produtos controlados. Então, para ter ter um químico responsável, ter um profissional responsável, no caso aqui, a gente, por estar dentro de uma instituição de ensino, a gente consegue, mas tem toda uma papelada. Entendi. E aí eu vou agora fazer aqui só um percussor, né? Só vou colocar um pouquinho aqui só para fazer a percussão, para começar o fogo. E vai ver, se ele queimar diferente, né? For mais violento, deu certo. Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó. E aí, se isso tivesse concentrado... Isso certamente faria... Cabum! Nossa, ele formou uma... Ai, meu Deus! Nossa, ficou com cheiro de bombinha. Porque é aí que eu queria chegar. Você é muito, muito, muito bom observador. Com o nitrogênio, com o nitrato de amônio, que é o nitrato de potássio, que é o que tem no adubo, com um pouco de enxofre e um pouco de carvão, essa é a fórmula da pólvora negra. Então, aquilo que o MacGyver faz... Cara, que ele usa um pouco de óleo, é um derivado, o nitrogênio, um dos compostos do adubo, ele é, o nitrato de potássio, ele é também um dos compostos da pólvora negra, que é essa que a gente fez. Por que a pólvora negra é preta? Porque ela vai carvão, ela vai o adubo, né, na época lá dos piratas, por exemplo, como é que era feito a pólvora? Era assim, pegava um composto com bastante nitrogênio e potássio, pegava um pouco de enxofre, e misturava com carvão, ela ficava preta. E aí esse efeito que vocês viram é o efeito da combustão da pólvora negra, que quando ele usa lá o fertilizante é o mesmo conceito, só que com o fertilizante não tem o carvão e ele substituiu, no caso, pelo óleo. Ele fez ali com óleo, que é uma outra reação, mas que é o poder de combustão é o mesmo. Então eu diria que no caso do MacGyver, com os materiais corretos, é possível. Em Breaking Bad, o professor de química Walter White, ao se deparar com um câncer terminal, ele usa um dos seus conhecimentos para criar e comercializar metanfetamina. Mas, para a alegria de alguns e a tristeza de outros, o nosso experimento não é fazer drogas. Nós vamos testar se é possível decompor algo, assim como essa cena em que o Walter White decompõe um corpo. Esse experimento eu confesso que tô com medo porque já tem aqui um pedacinho de carne. Calma, galera, não é carne de gente, é carne de boi, eu acho. Talvez, nunca saberemos. Mas é possível decompor um corpo igual o nosso querido White faz no Breaking Bad? Hoje eu trouxe aqui um ácido. Um ácido, que é o ácido sulfúrico. O temido. Esse é um dos ácidos mais antigos de registro aí da humanidade. E aí ele era um decompositor universal, vamos dizer assim. O pessoal tinha muito medo dele. Ele é um óleo, né? Ele é bem viscoso. Nossa, ele é meio vermelho. Ele é por causa da iluminação, mas ele é incolor. Ele é bem viscoso, ele é bem denso também, ele é bem pesado. Um litro dele pesa quase 2 quilos. Caraca! Mas é bem pesado. E esse ácido, ele é um dos ácidos mais fortes que a gente tem aqui na instituição. E a gente vai mostrar qual é a ação desse ácido nesse pedaço. Aqui é legal porque a gente tem um pouco de inervações, a gente tem a parte dos músculos, a gente tem a parte de osso. E aí quando a gente fala de decompor a pessoa, para começar, ácido, né, precisa de muito ácido. E a gente vai ver aqui que essa reação ela acontece de uma determinada forma. Eu vou colocar um pouquinho aqui de ácido no osso, ó. Coloquei agora aqui e vou colocar Saiu uma fumacinha ali. E vamos ver, ó. Então,
tem ácido basicamente na superfície toda. Dá pra ver que é um processo que não é tão rápido. Pra começar é isso. Você, como sempre, um ótimo observador. Ó. Não é um processo que você coloca e some a pessoa, né? É igual nos desenhos animados, né? Você cai no ácido e você se decompõe e vira pó. E ele além de ser um processo que é vagaroso, ele vai depender de que esse ácido ele entre em contato com tudo. Existe um negócio chamado superfície de contato. Então pensa, se eu colocar ácido aqui na minha mão, ele não vai corroer de baixo para cima, ele vai corroer essa primeira camada, aí ele vai corroer a segunda camada, ele vai corroendo, e aí para isso não é um procedimento tão simples. Então eu peguei aqui o nosso pedacinho de carne, ó, e eu vou agora mexer ele, ó. Você consegue ver que ele já ficou um pouco diferente, já mudou a coloração. Acinzentado. O que ele acaba fazendo? Ele vai desidratando. O ácido, esse ácido sulfúrico principalmente, ele vai retirando a água do objeto. Ele tira a umidade da pele, e aí tem o calor, também é um processo que ele libera a temperatura, é um processo exotérmico. E aí, veja só, aqui embaixo também, como ele tá... Caraca! O que a gente pode ver o efeito do ácido bastante é aqui na madeira, ó. Tá vendo que aqui ficou preto, ó, onde tava sem ácido, onde tava com ácido, ó. Aqui ficou bem preto. Mas dá pra ver que ele meio que atravessou ali. Mas é porque ele escorreu, ele escorreu e pegou por baixo. Então mas o meio da carne ainda talvez não tenha chego ali. Ainda não. Eu posso, inclusive, eu vou furar um pouquinho ela aqui. Mas você já consegue ver que há uma mudança de estado. Ela tá como se fosse, que cor é essa? Não parece meio cor de carne cozida, né? Certo. E ele tá esquentando, é um processo que gera bastante calor. E isso vai ocorrer durante bastante tempo. Ele precisa penetrar na peça. Então ele vai queimando, ele precisa ir entrando nessa peça. Olha aqui, ao passo que a gente tem a carne reagindo bastante. Olha o osso. Aqui a gente tem a parte, ó, seria aqui o tutano, né, que o pessoal chama aqui, ó. Ele reage bem, ó, tá vendo? Ele reage legal, ó. Como houve já uma mudança bem expressiva Então, o que acontece? As gorduras do corpo, ó aqui o osso mesmo, ó. Nada ainda, tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui é osso, nada, não teve nenhuma mudança. Na parte de dentro teve. O tutano é mais molinho. Ele tá saindo, ó, inclusive, aqui ainda ele vai saindo cada vez mais. Então eu vou deixando, ele vai decompor, mas vai demorar. E essa decomposição, quando a gente fala de ossos, é algo muito complicado também. Normalmente não há uma reação tão expressiva do ácido sulfúrico com ossos, tá? Eu coloquei bastante, você viu? E não houve alteração de nenhuma propriedade da camada externa dos ossos, né? Então na parte dura. Então na parte de dentro teve, mas olha, já está reagindo faz um tempo e não teve alteração nenhuma na parte do osso. Então a parte de pele, órgãos, músculos, isso provavelmente... Tecido mole, provavelmente o ácido sulfúrico vai conseguir. Agora a parte de dentes, de ossos, já muito dificilmente. Lembrar que é um procedimento que você fala, mas tá ensinando a sumir com o corpo. Gente, para você conseguir tanto ácido sulfúrico assim, no Brasil, o ácido sulfúrico também é um reagente controlado. Então, quem vende ácido sulfúrico tem que informar para quem está vendendo e quem recebe tem que informar que está recebendo. E é tudo informatizado. Então, para você ter tanto ácido sulfúrico assim, você precisaria ser um produtor de ácido sulfúrico, ter lá uma indústria próxima que a gente tem, uma das maiores produtoras de ácido sulfúrico do Brasil, né? E aí sim, mas mesmo ela produzindo, ela precisa entregar para alguém. Então, olha, nesse caso, da forma como se mostrou ali na série, eu diria que não é possível. Lembra daquele experimento da espuminha no copinho? Pois é, a gente fez todos os experimentos e agora a gente esperou o momento para ver como é que ficou, né, aquele copinho. Olha, ficou gigante.
Pois é, lembra que tinham só 2 dedinhos do Olin aqui, né? 2 dedinhos. Olha só como cresceu. Então, essa é uma outra espuma que cresce também. Essa espuma aqui é a espuma de poliuretano. O pessoal usa muito ela para colocar, ela vem no sprayzinho, você passa ao redor da janela, da porta para fixar mais rápido. Porque, vê, a gente fez ela não faz tanto tempo, faz só alguns minutos que você viu aquela cena, e olha lá, ó, já tá, ó, durinha. Então, é uma espuma que endurece muito rápido. A primeira espuma é uma espuma mole e essa espuma é uma espuma rígida, uma espuma dura. E a gente consegue brincar com esse poliuretano e fazer inclusive aquelas espumas para isolamento acústico, espuma para estofado de carro, é tudo espuma de poliuretano, o que vai mudar é a quantidade de agente endurecedor. E aí, você conseguiu pegar aqui, você viu que ela é leve, ela é uma espuma. Só que lembra que eu falei que espuma nada mais é do que o oxigênio com o surfactante em volta? O oxigênio está aqui dentro. Só que o surfactante, ao invés de ser detergente, ele na verdade não é um surfactante, é um endurecedor que prendeu o oxigênio aqui dentro e não tem como tirar. Como um isopor. Parecido com o poliestireno expandido, que comercialmente é o isopor. Então a gente tem aqui que também é possível fazer, mais uma vez, o segundo é possível do The Big Bang Theory, que é para fazer essa espuminha que cresce. Dá para crescer tanto uma espuma simples como uma espuma rígida. Bazinga! Legal demais. Olha, gostaria de te agradecer você por todos os programas que você participou. Foi legal demais, a gente aprendeu demais. Espero que você aí de casa tenha aprendido muito com a gente. São coisas perigosas, então algumas coisas a gente sugere que vocês não façam em casa, né? Como o Oli bem disse. E é isso, galera. Esse foi o último programa, o último episódio do Ciência em Cena. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa, talvez? Tomara que sim. É isso. O pessoal do Ciência em Cena arrasou. Só de assistir eu já me senti no episódio de Breaking Bad, mas ainda acho melhor e mais seguro continuar na comunicação. Agora, e se eu te disser que além de tudo isso, ainda tem mais? É isso mesmo, e com convidadas mais do que especiais. Ana Helena Cologni e Ana Carolina D'Andrea, as aninhas aqui do estúdio da Unifacamp, falam como é ser uma mulher no mundo do audiovisual e testam a memória, pontaria e o fôlego no Desafio Aceito. Vamos conferir esse papo? Fala galera, está começando mais um Desafio Aceito, um quadro onde chamamos ex-alunos de comunicação para brincar, conversar e se divertir um pouco. Eu me chamo Erickson e vou apresentar essa brincadeira para vocês. Roda a vinheta, diretor! Nossas convidadas de hoje cursaram rádio, TV e internet. Estamos aqui com as Aninhas. Oi, pessoal, Né? tudo bom? A Ana Helena Cologni. Isso mesmo. E a Ana D'Andrea. Isso aí. Falei certo? Tudo, Ah, então tudo tá bom. certo. É que por fora eu já tinha falado errado várias vezes, mas tá certo então. E eu já vou começar fazendo uma pergunta, pode ser? Claro. Vamos lá. Eu queria começar de prática, eu perguntei pra todo mundo que veio aqui, em que ano que vocês se formaram? Eu me formei em 2018. 2018? 2017, um ano antes. E a gente estudou juntas. Estudamos juntas. Estudaram juntas? Sim. Estudamos juntos alguns semestres e, inclusive, fomos no mesmo grupo. Sim. Mas foi diferença de semestres, então? Foi um ano, na verdade, de diferença, mas alguns trabalhos a gente acabou fazendo juntos. Sim. Quando a turma se uniu. Entendi. Mas então, vamos parar por aqui? Por enquanto, só esses aqui? Já? Não, é só porque foi só o início aqui. Entendi, só o início. aquecimento. Isso. E durante o programa a gente vai perguntando mais coisas, tudo bem? Certo. E a gente vai então pro nosso primeiro jogo, que é... Deixa eu ler o nome aqui. É o Bola no Copo. Opa! Beleza? Estão preparadas? Sim, Então, beleza. Tô animada. Então estamos aqui pro primeiro game. Vocês estão preparadas? Sim. Não. Não? Como assim? Não, eu tô preparada. Eu vim pronta. Lembrando que a brincadeira é até quem acertar mais em 1 minuto, na verdade. Tá bom. Na primeira brincadeira, as participantes precisam acertar dentro do copo da outra, quicando a bolinha na mesa. Ganha quem acertar os 3 copos primeiro. 3, 2, 1 e vai! Vai ter 30 segundos. Aí, Cadu! Pronto, empatado também. 15 segundos. Vai acabar onde? Ali, vale. Obrigada. Nossa. Ah! 2 ainda também. Caraca, mano.
Meu, Ai, tristeza. você conseguiu acertar tudo num copo só, você viu? Tudo num copo só, mas eu queria dizer que eu acertei ali, ó. Ah, mas aqui não vai. Aqui não vai. Ela fez mais difícil, ela acertou na caixinha. Não, mais difícil não, mais fácil, né? Eu não sei. Vamos fazer a contagem. 1. 2. Depois de muito E sacrifício. 2. Então, vitória da Aninha. Parabéns. Voltamos com a vitória da Aninha Helena Cologni. Agora eu não vou errar seu nome. Ana Helena Cologni, isso. A Ana 1 e a Ana 2, mais fácil pra vocês aí entenderem. Não, Ana 2. Então você ganhou a primeira, tá feliz? 1-0. Tem chance, amiga. Tem chance. Isso. Tem chance. Tem chance. E agora vamos para mais uma perguntinha, né? Uma pergunta básica, vai. Basiquinha por enquanto. Tá. Por que vocês escolheram cursar rádio, TV e internet? Pode começar com você. Começar? Isso. Bom, a gente tem aquele momento do ensino médio que a gente tem que decidir, né? O que fazer. E eu tinha algumas opções, assim, mas por algum motivo que, sei lá, acho que é um pouco... Forças do destino. Forças do destino, exatamente. Eu fui pesquisar a área de rádio, TV e internet. E aí, eu não sabia que tinha aqui pela região, né? A gente sempre acha que esse tipo de curso é mais, né, pra São Paulo e tudo mais. Então foi uma surpresa muito boa quando eu descobri que tinha, tipo, aqui do lado da minha casa. Pertinho, né? Pertinho. E aí eu fui ver a grade, né? Eu vi que tinha... Eu sempre gostei muito de história. Então eu vi que tinha história da arte, já fiquei encantada. Vi que eu também queria, tipo, sei lá, tinha um pezinho na psicologia. Eu vi que tinha matéria de psicologia também na época. Então, várias coisinhas ali me interessaram. E eu acho que o mais importante é que meus pais, né, me apoiaram nessa decisão e me levaram para conhecer algumas empresas da região, né, tipo a TVT, a Rádio Difusora em Jundiaí, pra saber, né, exatamente, tipo assim, tá, rádio, TV e internet, mas o que faz uma pessoa de rádio, TV e internet? Então, acho que foi um ponto importante, assim, pra eu começar. Mas e aí foi paixão à primeira Foi a sua vista. primeira escolha, então? Foi a minha primeira escolha, dentre algumas, assim, mas eu sempre falo que eu tive muita sorte, que eu dei um tiro certo, assim, eu comecei a faculdade e me encantei. E você? Foi, tipo, como que foi a sua escolha pra rádio, TV e internet? Então, eu passei a minha vida inteira falando que eu ia fazer medicina. Aí eu cheguei no ensino médio, eu cheguei no ensino médio e falei, então, quero cursar cinema. Aí eu sempre gostei de cinema, assistia muito, e aí eu falei, quero fazer isso, eu não faço a mínima ideia de como faz produção cinematográfica, mas eu queria fazer isso, eu tinha decidido, vou fazer isso pra minha vida. Aí eu comecei, mesma coisa da Ana, um pouco parecido, comecei a pesquisar na região, vi que tudo era muito longe pra São Paulo, não tinha condição financeira pra ir pra lá. Aí eu encontrei aqui na Unifacamp, na época era Facamp ali, né? E somos velhos. é super pertinho da minha casa, que eu moro também aqui na cidade. E aí eu falei, nossa, que interessante. Vi a grade curricular do curso, vi que tinha muitas disciplinas práticas, vi que tinha muitas disciplinas que se parecem com o cinema, porque tem a questão da produção. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Mas eu ainda tava assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Tem um pezinho atrás ainda, né? Tem um pezinho atrás. Aí eu me inscrevi em jornalismo. Uma semana depois eu voltei na faculdade e falei, gente, eu não quero fazer jornalismo, eu quero fazer rádio e TV. Aí eu mudei e assim como a Ana, assim, foi um tiro certo. Eu sou muito feliz, que eu acho que às vezes a gente fica nessa dúvida, o que será que eu vou fazer da minha vida? Não, isso aí eu ia falar também. Eu tive muita dificuldade no começo, eu fiz 2 anos de um curso que eu não gostei, depois eu troquei, mas você vai achar, você tem que experimentar, você vai achar o que você gosta de fazer. É importante, né, pro crescimento também, assim, você testar outras coisas, até dentro da própria faculdade, assim, né? Eu acho que o importante no final é você fazer algo que você gosta e não algo que você vai ganhar dinheiro. Então, assim, eu sempre falaram, você não vai ganhar dinheiro com cinema, com audiovisual. Eu falei, tipo, mas sabe aquela frase, eu não sei fazer outra coisa? E é isso, então assim, é você se dedicar que A próxima pergunta é mais ou menos, já começa então respondendo já. A próxima pergunta é em que área vocês achavam que iam atuar no curso e em qual vocês atuaram? Nossa, tá. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer direção e roteiro. Eu entrei assim, não, eu quero dirigir, quero fazer roteiro. Fiz um pouco durante a faculdade, mas eu sempre tive essa vontade de aprender
tudo que eu podia, assim, pelo menos um pouquinho. Então eu experimentei, acho que em quase todas as funções durante a faculdade. Isso me ajudou muito no mercado de trabalho. Eu fui pro mercado de trabalho, eu comecei a trabalhar com edição, que aqui na região, normalmente a gente sempre acaba trabalhando com edição. E é até engraçado, porque na época da faculdade eu falava muito, não, eu odeio edição, eu não quero trabalhar com edição, não é minha área, eu gosto mais, assim, de produção, alguma coisa que você faz no set. E hoje eu adoro fazer edição. Eu também hoje trabalho bastante com fotografia, que era algo que na faculdade eu tinha um pouco de receio por questões técnicas. Hoje eu trabalho com isso também, tenho minhas produções independentes em cinema, que hoje também faço cinema. E trabalho aqui também no estúdio com a Ana. Trabalhamos juntas, somos editoras de vídeo aqui, técnicas. Então, acho que é isso. E você, Ana Helena? Então, eu entrei, assim, de cara, eu lembro que eu me apaixonei por câmera, assim, né? Acho que todo mundo, né? Brilha o olho. A parte que ali você coloca a mão na câmera, assim, que é tipo... Meu Deus, é agora. E aí eu falava que eu queria ser cinegrafista, até porque a gente não vê muita mina, né, sendo nessa área, porque, né, um pouco de... um pouco de preconceito. Preconceito, questão de equipamento pesado, enfim, tem toda uma questão. Então eu falava, quero fazer isso. E nesse meio tempo eu me encontrei na edição, assim. Eu fiz um curso logo no início da faculdade com o professor Rafael, que foi o curso de edição, que eu acho que a maioria das pessoas fizeram esse curso. E aí eu me descobri na edição, assim, eu me apaixonei de cara, e aí eu sempre fazia questão de editar os meus trabalhos, os trabalhos do meu grupo, assim, pra ganhar experiência mesmo, assim. E aí quando eu tive a oportunidade de começar num estágio, foi em edição. Aí eu falei, é isso. E aí rolou algo que eu sempre conto, assim, porque eu acho engraçado, porque sempre tem coisas que você gosta mais de fazer, né, do que outras funções. E eu nunca gostei muito de produção, porque, né, eu sou um pouco tímida. E produção você tem que falar com muita gente. Tem que conversar com bastante gente. Produção tem esse problema também. Se identifica. E aí surgiu uma oportunidade de fazer um estágio em produção de rádio. E aí eu falei, mano, não gosto, mas bora lá. E aí eu fiquei 1 ano também estagiando numa rádio aqui da região como produtora. Eu confesso que eu sempre tremia quando o telefone tocava. Mas foi muito importante pro meu crescimento, assim. E hoje eu voltei pra área que eu sabia que era minha mesmo, que é a edição. Edição de vídeo. E aí eu comecei no motion também, e aí uma coisa vai puxando a outra, mas é isso. Você gosta mais do motion, então? Eu gosto... é difícil, eu gosto dos dois. Então, por enquanto é só. Vamos agora pro nosso segundo jogo. Bora lá. Agora você tem que dar o sangue. Não, eu vou ganhar essa. Isso, tem que ganhar. Não, você tem que ganhar agora. Porque agora nós vamos pro jogo... Confiança, importante. Isso, é o jogo da memória, coisa que tá faltando pra mim. Mas é o jogo da memória agora. Vamos começar agora, então, o jogo da memória. Vocês estão preparadas? Sim. Vocês entenderam a brincadeira, então, né? Na segunda brincadeira, as participantes vão ter que virar o copo na mesa e procurar o papel da sua cor debaixo dos outros copos. Ganha quem achar os 5 papéis primeiro. 3, 2, 1, valendo! Ó, conseguiu! Bora, galera, bora! Pegar do jeito mesmo, tô vendo aí. Vai, tá 1-1, 2-1. Eu não posso falar, senão eu perco concentração aqui. 2-2. Precisa regular, né? Tem que regular a mão. Boa. Valeu essa virada ou não? Valeu. Deu uma picadinha. Direção, valeu em pé? Não, tem que ser de ponta cabeça. Não valeu, viu?
4-3 e agora vamos ver. Nossa, decorou muito bem. 1-1, tá empatado. Tá bom, vai, tá bom. Vamos deixar pro último jogo. Vamos virar. Vamos deixar pro último jogo, né? Vamos ver. Vamos ver. Tem que ver qual das anos vai ganhar, né? Rinha de Aninhos. Rinha de Aninhos. Rinha de Aninhos, isso mesmo. Hashtag Rinha de Aninhos. Isso aí, Ana, agora você ganhou. Uhul. Empatou o jogo. Calma, que tem mais um jogo. Mas antes desse jogo que tá empatado, tem uma perguntinha, né? Certo. E essa aqui é mais cabeluda, hein? Vamos ver então. Quem começou a outra? Eu até esqueci. Eu acho que foi você. Então foi você. Meio que na primeira você já tinha pego. Eu vou pegar a cabeluda primeiro, certo? Isso. Meio que você já tinha pego. Você já meio que falou um pouquinho, mas eu quero saber como que é trabalhar no audiovisual sendo mulher? Bom. Os desafios. Olha. Difícil, hein? Eu falei, essa é um pouquinho mais. Olha, eu acho que é um pouco complicado em alguns aspectos, porque a gente, como mulher, a gente tem que se provar muito mais do que os homens, assim, né? Porque, sei lá, rola um preconceito de, essa mina não sabe fazer isso, sabe? Então, e aí você vai lá e você tem que, mostrar que você sabe fazer sim, que você estudou pra isso. Então, muitas vezes, assim, a gente não percebe que a gente tá passando por alguma situação de... Por que você tá sendo oprimida? Eu acho que é um feeling que você vai tendo, porque não é fácil. A gente que é mulher, assim, a gente leva algumas bordoadas no meio do caminho, a gente sente, você vai dando um feeling, depois de um tempo você fala, olha, isso aqui foi uma atitude machista. E você vai ficando calejado. Você vai ficando calejado e você vai percebendo algumas questões. Áreas técnicas, que nem a Ana comentou, existe ainda esse preconceito, apesar de ser menor do que a gente tinha no passado, tem, assim, ela tá operando uma câmera. Não, mulher era roteirista, mulher tem que ficar na produção, porque mulher é organizada. Então tem algum dessas questões, mas que a gente fala assim, tem essas questões não só no audiovisual, porque são questões que a gente enfrenta assim em sociedade. Então a gente enfrenta enquanto mulher primeiro, e aí a gente consequentemente vai enfrentar na nossa profissão. Sim. Inclusive foi o tema do meu TCC quando eu me formei aqui. Foi essa questão. Tem bagagem pra falar. Ninguém melhor pra falar isso do que você, então, né? Exatamente. Pois é. Você pesquisou sobre isso, fez o TCC sobre isso. Foi um processo bem interessante, assim, porque quando eu tava fazendo TCC, eu acho que eu era muito nova quando eu entrei na faculdade, eu entrei com 17 anos, e então eu finalizei muito jovem, e aí eu tava num processo, a gente não discutia tanto o feminismo como a gente discute hoje, então foi um descobrimento e um mergulho, e eu comecei a entender, poxa, é por isso que essas coisas acontecem. E eu comecei a fazer o TCC porque eu tive algumas questões minhas de falar, nossa, por que as mulheres diretoras, foi na época que teve a primeira mulher diretora a ganhar um Oscar. E Sim. isso foi um impacto na indústria, foi um impacto para nós mulheres, e começou esse questionamento, por que só agora? E aí eu comecei, para mim a pesquisa sempre vem de uma pergunta, de algo que me incomoda. E aí eu comecei a entender os desafios que a gente enfrenta na região, quais são os problemas, por que a mulher tem essa situação e o que a gente pode fazer para mudar também. Sim. Eu acho que tem a luta, a gente hoje tem vários grupos de mulheres que estão na luta do audiovisual para um audiovisual mais inclusivo. A gente tem vários festivais que colocam como eu posso falar, que exigência, tem que ser dirigido por uma mulher, tem que ter temática feminista. Então isso vai possibilitando que a gente tenha uma pluralidade melhor. Não vai ser um caminho rápido, mas é um caminho de formiguinha que a gente vai fazer Eu aos acho poucos. que é uma coisa que eu acho que sempre teve presente, assim, na nossa jornada na faculdade, né? Até porque a gente comentou que a gente estudou juntas e o nosso grupo era só de meninas. Girl Power. Girl Power total, assim, era a Calo Produções, e aí a gente fazia... a gente fez curtas, a gente fez sketches, né? Era nosso grupo ali. Então a gente sempre levou, mesmo que inconscientemente, mas conscientemente, a gente levava
essa pauta, assim, da importância de se ter mulheres nas equipes, né? Aqui mesmo, a gente trabalha aqui no estúdio e é muito legal, assim, porque a gente tem bastante menina aqui, né? Tem eu, a Ana, a Isa, tem a Nath, né? Então, o Rafa e o Matheus, eles sempre procuram dar essas oportunidades pra gente, assim. Mano, eles não dão, tipo assim, igualdade real, assim, de tanto pra... Em diversas questões, diversas questões. A gente sente um respeito. Sim. Tipo, ninguém diminui a gente porque a gente é mulher. Isso não acontece aqui. A gente tem essa sorte hoje de estar num emprego desse, que a gente sabe que não é uma realidade, né, global. Da maioria das mulheres, né? Sim, esse tema é bem difícil mesmo de abordar. Esse tema é bem difícil de abordar. Eu sei que vocês passaram por dificuldades, mas agora tem mais uma dificuldade que você tem que passar agora. Porque tá empatado. Tá empatado. Tá 1-1. Esse jogo. E eu quero ver quem que vai ganhar essa brincadeira aí. Eu acho que eu tenho chance. Eu acho que vai dar certo. Vamos lá, ela tá confiante, ó. Ela tá confiante. Confiança é importante. Isso, vamos então para a próxima brincadeira. A gente viu? O jogo da memória não daria pra mim mesmo, não. A próxima brincadeira é o desafio da língua de sogra. Agora, o último jogo está 1-1. Vamos saber quem vai ser a vencedora do programa de hoje. Vocês estão preparadas? Preparada. Estão animadas? Preparada. Animada, fogo. Não, eu quero saber se vocês são boas de mira. Nem um pouco, mas... Nem um pouco, e você? Eu acho que mira sim, porém fôlego não. Então vamos ver como vai ser esse equilíbrio. Na terceira brincadeira, as participantes vão ter que acertar os copos do final da mesa usando uma língua de sogra e uma bolinha. Ganha quem derrubar os 3 copos primeiro. 3, 2, 1, valendo, vamos lá. Boa, 1. Vou perdendo aqui. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato, replay instantâneo. Valendo, vamos lá. Boa, 1. Vou perdendo aqui. Nossa, empaixão. Que isso? Vocês filmaram isso? Ela acertou em 2 bolinhas, acertou os 3. Não quero ver ninguém falar que eu arrumei. Eu vou deixar minha língua de sogra aqui. 2-1, você ganhou. Obrigada. Chocada. Eu tô muito triste. Acho que foi a brincadeira mais rápida que a gente teve. Nem teve graça, né? Não, coitada. Não acertou nenhuma. Acho que ela jogou 2 bolinhas. Vocês querem fazer de novo? Não, eu falaria, eu posso tentar uma só, mas eu acho que eu vou errar, aí vai ser muita humilhação. Tenta, eu apoio. Tenta mais Ou uma. eu sendo humilhada em rede nacional. Não, vai não. Errou! Exatamente. Obrigada, Zé. Eu vi que a Aninha amarrou uma cordinha nos copinhos e puxou com o pé. Mano, como assim? Eu sabia. Eu tô correndo. Nossa, essa foi a comemoração dela. Eu acho que foi pura sorte que ela conseguiu acertar. Derrubei o cenário. Derrubou o cenário todo. Que aventura. Fala pra gente, você acredita no que aconteceu ali? Não, eu nem percebi, na verdade. Eu continuei aqui, aí de repente eu vi que Não, aconteceu. foi o que eu falei. Assim. Eu abaixei quando eu levantei a bola, tava pegando os Eu dois só ali. queria ó. dizer que essa vitória foi totalmente justa, ok? Era só isso, né? Vamos ver. E assim, então a gente tem a nossa grande campeã. 2-1. Adorei, me chame mais vezes. Parabéns. Foi ótimo competir com você, amiga. Aí, tá bom? Ela tá muito brava comigo. Obrigada. Não, mas não vamos acabar assim nessa hostilidade. Rinha de vai? aninhas. Pra terminar aqui, vou terminar a nossa brincadeira. Fala pro aluno, mande um recado pro aluno que tá começando agora o curso de rádio, TV e internet. O que vocês têm pra dizer pra eles? Bom, eu acho que principalmente para os alunos aproveitarem esse tempo na faculdade, porque passa muito rápido, gente. São 4 anos, mas assim, ó, passa voando. Então, todas as oportunidades que aparecerem, tentem aproveitar ao máximo, mesmo que não seja a área que você quer seguir naquele momento,
aproveita para aprender, porque em algum momento aquilo vai ser importante na sua carreira. Então, eu acho que é isso, tipo, experimentem, coloquem a mão na massa, participem do máximo de coisas que a faculdade te permitir, porque é muito enriquecedor e, assim, esse tempo passa rápido e eu acho que é uma das etapas mais importantes da vida da pessoa. Tipo, a faculdade é muito importante mesmo, assim, para amadurecimento, enfim. Acho que é isso, experimentem e participem de tudo que der. E você realmente vai levar, assim, tudo que você aprendeu aqui pra sua vida. Tanto em questão de conhecimento que você aprendeu na faculdade, essa questão que a Ana falou de experimentar é muito importante. E aqui também é um ambiente muito bom para você fazer um networking, porque você vai conhecer tanto os professores, os seus colegas de classe, ou até mesmo de outros semestres. É importante aqui na nossa área, a gente que é do audiovisual, todo mundo se conhece no audiovisual da região. Sim, então é importante você fazer esse networking, você ser um aluno aplicado, porque se você for um aluno aplicado como nós fomos, você vai ser reconhecido e então é isso, se apliquem, experimentem. Isso, vale a pena, gente, vale a pena. São umas noitezinhas aí sem dormir. Noites em claro. Noites em claro, editando vídeo. Editando, fazendo TCC. Mas assim, é muito gostoso, de verdade, e vale muito a pena. É uma fase assim que é muito enriquecedora. É isso aí, galera. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco aqui, se divertido com a brincadeira. E a gente agradece, nós agradecemos imensamente a sua presença. Imagina, gente. Da Obrigada pelo campeã convite. da Ana Helena. E da Ana e da André. Não foi hoje, calma. Não foi hoje. Não foi hoje. Me chame pra uma próxima. Vamos Chamaremos. fazer linhas mais vezes. Isso. Muito obrigado, gente, e até mais. Tchau. Tchau, tchau. É sempre bom ver as meninas arrasando no audiovisual. E bom, as nossas Aninhas arrasam em tudo, não é? É isso, pessoal. E se você gostou do programa de hoje e quer acompanhar a gente, é só seguir a Unifacamp e o Comunique 3 nas redes sociais e ficar ligado em todo o nosso conteúdo. Eu sou Caroline Camargo e esse foi o C3 TV. Até a próxima!